Brasil é um país muito diverso, com diversas regiões, cada um com suas principais características, culturas, entre outras coisas que definem o seu povo. E uma coisa que vai mudar de local para local é algo que tem muito a ver com a história de hoje, que não é nada mais nada menos que o interior. Cada região vai ter um interior completamente diferente uma da outra. No primeiro episódio desse quadro tratamos de algo bem parecido. Eu sei que parece ser a mesma coisa, mas não, esse quadro não vai ser só falando sobre a cidade do interior, caralho. Entretanto, naquele episódio, a cidade era de interior, mas ainda assim era urbana. Tinha pessoas para ajudar caso o pior tivesse acontecido. Mas e se falarmos da parte rural? Um cenário que, se olharmos um pouco melhor, casas bem afastadas uma da outra, iluminação escassa, e dependendo do local, da época, até inexistente. Um contato com a natureza muito mais forte, que pode ser até perigoso. Comunidades mais afastadas sempre existiram, às vezes por estar na margem da sociedade ou simplesmente por conta que tem oportunidade de trabalho no meio da mata. Pessoas que se colocam em locais remotos para tentar se manter. Imagine que você é um desses moradores de um pequeno povoado em uma área de exploração ambiental. Você vive basicamente de agricultura familiar e até gosta do estilo de vida que você segue. Até que em uma certa madrugada, por conta de áreas desmatadas, da mata sai algo em direção à sua pequena morada. E ela provavelmente não está com as melhores das intenções. Bom, eu sou Pedro Deujo, eu conto histórias. E esse é o episódio 2 de Historietas Macabras. Então apaga a luz, pega a pipoca e se preparem para a noite de caça. Nunca vivenciei qualquer episódio paranormal ou coisa parecida. Sempre me considerei alguém muito cético, mesmo com minha infância e adolescência tendo sido praticamente no meio do mato, o que normalmente torna a pessoa mais propícia a acreditar em certas superstições, entre outras baboseiras que eu fazia questão de manter distância. Tinha minha fé e só isso bastava. Não tinha a vida fácil, minha rotina consistia em ajudar meu pai na colheita e ir para a escola. Foquei nos meus estudos e consegui ingressar na faculdade. Ainda tenho boas memórias daquela época. Mas se o assunto é algo que realmente me deixou receoso, eu tenho uma história assim. Eu tinha por volta dos meus 16 anos. Estava cursando meu segundo ano de ensino médio na época. Como ajudava meu pai na colheita, pelo dia tive que optar por cursar minha escola na parte da noite. Pegava um ônibus por volta das 5 horas e chegava na cidade mais próxima às 6. A aula só começava meia hora depois e acabava lá para as 11 horas. Era muito cansativo, mas fazia parte. Aqui dá para ter um bom contexto de como funciona a vida do nosso protagonista. Como eu falei, você estar em um local isolado de tudo é muito inconveniente em situações de socorro. Ele mesmo falou que para chegar na cidade vizinha é basicamente 1 hora, e tempo em uma emergência é o que mais conta. Outro fator muito interessante é que em partes rurais as crenças são bem fortes. Eu mesmo tenho família que vive em cidades rurais e acontecem histórias que eles acreditam de pé junto que existe. Meu avô mesmo crê em certas lendas que, se você perguntar para ele, ele jura que realmente existem. E ele tem lá por volta dos seus 70 anos. Então o protagonista ser cético é bem inusitado. O episódio que estou me referindo ocorreu em uma dessas voltas. Tava chegando a época de provas e eu estava muito focado em prestar vestibular para a universidade estadual. Ia para a escola e realmente dava tudo de mim, o que me deixava cada vez mais cansado. Eu tinha acabado de descer do ônibus de volta. Ele normalmente me deixava na beira da estrada, onde tinha um caminho de terra até que bem grande a ser percorrido. Ainda assim, era rodeado por terrenos e algumas casas, mesmo sendo bem afastado de tudo. Por essa parte ser próxima à estrada, quase que todo o meu caminho era percorrido por alguns postes. Eu tinha só que tomar cuidado para não pisar em nenhuma poça de lama, já que tinha chovido alguns dias atrás. As casas eram bem afastadas umas das outras. Era uma casa cercada por um extenso arame farpado e às vezes tinha alguns canteiros, hortas, dava para ver até as vacas dormindo ao decorrer do caminho. O povoado não era grande, era o tipo de lugar que todo mundo se conhecia. Então algumas pessoas que iam dormir mais tarde, às vezes ficavam assistindo algo na televisão, iam ver que estava passando e cumprimentavam. Já sabiam até o horário que eu passava. Entretanto, essa noite estava esquisita. Desde o momento que eu comecei a distanciar da estrada por conta das chuvas, alguns postes tinham parado de funcionar. Então já estava mais escuro do que o comum. Os animais também estavam se escondendo do sereno, o que fazia todo o caminho parecer mais vazio. Outro fator era que, consequentemente, as janelas das casas que ficavam abertas estavam fechadas. Eu estava me sentindo muito sozinho. Como o protagonista diz, em comunidades todo mundo se conhece, o que torna certas situações bem comuns, como por exemplo dormir de porta aberta. Até para deixar o ambiente mais arejado, é algo bem tranquilo de se fazer, coisa que é simplesmente impossível na cidade grande. Nós fazemos de tudo para nos proteger do que tem lá fora. E
Engraçado que em um local onde a mata está completamente exposta, eles tratam com uma naturalidade incrível, sem perceber que a natureza pode sim ser um pouco cruel. De toda forma, nosso jovem vai seguindo seu caminho, até que bem esquisito, e as luzes dos postes vão deixando ele na mão. E assim começa o repleto breu, em meio do que, acredite ou não, uma encruzilhada. Tava realmente ruim de enxergar. Eu sinto que o problema começou aí. Eu já tava me sentindo meio arrepiado. Tava doido pra chegar em casa logo. Ninguém sabe o que pode estar dentro da mata. Eu não tô nem falando de alguma coisa mística. Tô falando de animais mesmo. Normalmente movimentações de gente e a luz afasta os bichos. Mas agora tava um tempo bem tranquilo para qualquer coisa acontecesse. Tentei mudar meus pensamentos e em pouco tempo cheguei em casa. Minha mãe só dormia quando eu chegava, então antes mesmo de eu virar a esquina, ela já estava esperando na porta. Eu passo pela cerca e o cachorro que eu tinha na época, o Aparecido, veio correndo. Acariciei ele e entrei em casa, bem tranquilo. O garoto finalmente chega em casa, depois de um trajeto sinistro. Dá boa noite pro cachorro, pra sua mãe, e vai indo se deitar. Como dá pra perceber, eles são uma família bem humilde. O cara mesmo diz que não tem nem sequer um quarto. Ele dorme na cozinha e em dias mais abafados ele abre a janela e a porta para correr um pouco de vento. A cozinha é um cômodo espaçoso e tudo, então seria bem mais propício. Ele atava sua rede e não tinha problema caso chovesse, já que a área era completamente coberta. Mas talvez ele devesse se preocupar com outras coisas, diferentemente da chuva. Parecia dormir do lado de fora, tinha um terreno todo para vigiar. Mas nessa noite ele aparentemente estava mais agitado. Ele parecia atento. Minha casa era bem simples e eu não tinha nenhum quarto. Dormia na cozinha, basicamente apenas atava uma rede na parede da pia e afastava a mesa para liberar mais espaço. E é claro, por ser muito abafado, dormia de porta aberta. Não era como se apresentasse algum risco, como além da casa ser cercada por um muro, qualquer coisa que acontecesse Aparecido ia alertar. O que eu mal sabia era que tudo isso ia ser colocado à prova nessa noite. Como de costume, me deitei e comecei a balançar, tendo saudade do silêncio da roça. Tenho muita saudade do silêncio da roça. Aquela madrugada estava bem confortável. Até que no momento que eu estava quase pegando no sono, eu senti um frio na espinha. Eu podia jurar que tinha alguma coisa perto de mim. Me levantei da rede e olhei ao redor. Procurava algo. Não tinha nada. Olhei para a porta e resolvi ir até a varanda. Também parecia estar tudo normal. Mas olhando para a região onde ficava a mata fechada, eu senti um mau pressentimento. Algo não estava certo. Aparecido estava bem no meio do terreno. Ele olhava atentamente para a mata. Alguma coisa chamou sua atenção. Eu tentei chamá-lo, mas ele não se virava por nada. E foi aí que eu decidi ir mais próximo dele. Dei alguns passos e do nada ele começou a latir, de uma forma que eu nunca vi ele fazer antes. Um latido feroz, quase que incontrolável. E para minha surpresa, na hora, outra coisa começou a ranger de dentro da mata. Nessa hora, qualquer um se sente completamente indefeso. Você tá entre uma coisa completamente desconhecida. Independente de ser um animal ou não, nossa imaginação vai a locais imprevisíveis. A coisa na frente do garoto parecia ser bem esperta. Ela tava na espreita. Em nenhum momento ela fugiu do cachorro. Na verdade, ela estava pronta para enfrentar ele. E meu amigo, eu não sei se o Aparecido vai bater de frente com ela. Mas no primeiro grunhido que ela fez, o cachorro simplesmente deu 2 passos para trás. Seja lá o que estava se escondendo, era grande. Aparecido era acostumado a brigar com outros cachorros maiores que ele. Era protetor quando necessário. Tinha algo muito ruim acontecendo. Eu fui me afastando devagar e mesmo no escuro eu vi as plantas se mexendo. Ele estava rondando o terreno. Pegou o Aparecido pela coleira e corri para dentro de casa. Sem olhar para trás, tranquei a porta com toda a força. Minha mãe, preocupada, saiu do quarto e me perguntava o que estava acontecendo. Tem alguma coisa lá fora. Ela me perguntava o que era e eu não sabia responder. Não tinha nem visto o que estava rondando o terreno. Até que a coisa tá no telhado. Eles escutam passos, pata após pata. Ele parece tentar arranhar as telhas. Em uns unidos finos, ele chega a quebrar algumas no processo. Aquele bicho tava tentando de toda forma entrar na casa. O cachorro latia incessantemente pro teto e foi nessa hora algo colide com a porta. Ela treme toda. Minha mãe corre pro quarto e eu vou buscar alguma faca, qualquer coisa para me defender. Até que escutamos algo. Eu vi. Foi nessa hora que eu vi aqueles olhos. Junto com a pelagem escura, brilhavam sedentos. Eu olho pro lado e vejo a ponta da espingarda velha, apontando para o teto. Minha mãe tinha pego a arma do meu falecido vô e estava atirando para cima do animal. A coisa saiu de perto da hora. Eu escutei o grunhido de dor e ela pulando de cima do telhado. Abri a porta rapidamente para tentar ver o que era aquilo, mas era tarde demais.
A única coisa que eu consegui ver foi a silhueta enorme correndo para a escuridão. Seja lá o que foi que estava nos infernizando, pela noite inteira, havia corrido e se escondido mato adentro. Nunca soubemos o que aquilo se tratava. Nos dias seguintes, houveram histórias de animais mortos na região, principalmente gado das fazendas vizinhas. Disseram ser uma onça, uma raposa, até lobisomem. A única coisa que eu tenho certeza é que aquela foi a noite mais aterrorizante da minha vida. Histórias de animais silvestres em cidades pequenas ou povoadas é bem comum quando pensamos nessas situações e não imaginamos o quão terrível isso possa ser. O ser humano acaba vivendo um medo primitivo, a sobrevivência. Você se torna uma presa na natureza igual qualquer outra e tem que lutar com o que tiver no alcance para sair vivo. Esse foi o segundo episódio de Historietas Macabras, A Noite de Caça. Um caso desse pode acontecer em proporções menores em qualquer local do interior, principalmente próximo a matas fechadas. Até porque nunca se sabe o que a natureza esconde, e principalmente os perigos que ela pode abrigar. De toda forma, eu sou Pedro Deujo, eu conto histórias, e nos vemos no próximo episódio.